Tito 2:11. A graça de Deus se há revelado dos céus, trazendo salvação a todos os homens. Amigo ouvinte, a salvação em Cristo Jesus remove a culpa pelos pecados cometidos, liberta-nos do débito espiritual que o pecado acarreta e do castigo que teríamos de receber por causa do nosso pecado. O pecado, amigo ouvinte, implica em punição, mas a salvação anula tudo isso. Não é maravilhoso ser salvo? A salvação afasta de nós a ira de Deus. Ele odeia o pecado e, de um modo ou de outro, tem que puni-lo. A sua ira se revela do céu contra toda a impiedade dos homens, enquanto a salvação nos livra dela. A salvação nos liberta também da maldição da lei. Todos estamos lembrados do cenário aterrador em que se deu a revelação da lei ao povo de Israel, dos relâmpagos, trovões vistos na montanha e do terror experimentado pelos filhos de Israel, antes mesmo que ela fosse instituída por Deus por ordenança dos anjos. Eles não suportaram que Deus lhes falasse e disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Mas se a instituição da lei foi terrível, mais terrível ainda é a transgressão da lei. Na lei, desobedecer era sentenciado à morte, pois o salário do pecado é a morte. Desobedecer uma lei humana já é muito temerário, imagine desobedecer a lei de Deus. Depois que um criminoso é condenado, não poderá livrar-se do castigo, nem mesmo se alguém fizer um eloquente apelo em seu favor. Há que se fazer justiça, obviamente. O homem que matou o presidente Lincoln viveu alguns anos fugindo da lei, vagando pelo país afora, mas a justiça iria até o fim do mundo, se necessário fosse, para apanhá-lo. Deve ter sido horrível para ele saber que estava sendo procurado pela justiça e que mais cedo ou mais tarde teria que pegá-lo ou pagar pelo seu crime cometido. E o cerco foi se fechando em torno desse indivíduo, mais e mais, até que, afinal de contas, foi preso. Assim também o cerco da lei divina vai se fechando em torno do pecador que a transgride. Mas a salvação nos livra da maldição dessa lei por meio daquele que se fez maldição em nosso lugar. Ela nos liberta também do peso da má consciência. O pecado sempre deixa em nosso coração uma sombra escura, uma sensação de remorso. O pecado, disse um estudioso da palavra, que é a asa negra do corvo cuja voz rouca é uma constante recordação do erro. Certas pessoas carregam continuamente a lembrança dos erros passados, a ponto de, depois de muitos anos, confessarem delitos pelos quais não foram punidas. É que a marca deles ficará indelevelmente gravada em sua consciência. É possível até que tenha ficado adormecida na mente delas durante algum tempo, mas por fim saltou sobre elas como uma fera à espreita. A salvação nos liberta da consciência do mal, ela remove do coração essa sombra escura e a dolorosa lembrança do pecado. Ainda mais que Deus afirmou: dos teus pecados jamais me lembrarei. É maravilhoso constatar essa verdade bendita.
a lei era escrita em tábua de pedra, enquanto a lei de Cristo, que é a lei do Espírito de vida, que nos libertou da lei do pecado e da morte, escrita na tábua dos nossos corações. Liberta a salvação também da nossa pecaminosidade, que é a origem de todos os erros. O pecado é natural ao homem, mesmo que este o deteste. A natureza humana tende sempre para a prática do mal, que parece estar acorrentado ao homem como um corpo de morte. Por isso que Paulo disse: quem me livrará do corpo dessa morte? De maneira que o pecado arruinou toda a raça humana, porque por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Por isso é que todos pecaram. Ele aposta no coração do homem, e a vontade do homem é sempre errar o alvo. Isso é maligno, cheira inclusive em podridão, acha-se carregado de veneno da serpente. O pecado corrompe todo o ser moral e o leva à morte, enquanto a salvação de Cristo nos liberta do poder dele e nos confere uma nova natureza em Cristo. Liberta-nos também do terror da morte, remove o aguilhão desse nosso inimigo último. Se assim não fora, passaríamos toda a vida aprisionados pelo temor da morte. Eu me lembro quando era criança de como sentia pavor ao ouvir um sino dobrando afinados, ou uma nota de falecimento na rádio 13 de junho, por exemplo, há uns 30 anos atrás. Não suportava saber que alguém havia morrido. Mas hoje o amor de Cristo removeu de mim esse pavor. O momento da morte para os filhos de Deus é, na verdade, o portal de entrada para o céu. A salvação nos liberta ainda do reino e do poder de Satanás. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Somos salvos da serpente, dos males, das garras do pecado. O diabo é um inimigo já derrotado. A salvação nos poupa de muitas tristezas e aflições, introduz em nossa vida uma gloriosa luz e expulsa dela as nuvens de depressão e tristeza que nos dominam. Mas, acima de tudo, a salvação nos liberta da morte eterna. Não iremos mais ser lançados para fora nas trevas, nem no abismo da condenação, pois Cristo desfez as cadeias do inferno e do abismo e nos salvou da morte eterna. Fomos libertos de uma terrível agonia descrita por aquele cujos lábios são os mais brandos que já existiram, como o lugar onde não lhes morre o verme, disse ele, e nem o fogo apaga. Graças a Deus, somos livres dessa condenação do inferno. A salvação nos proporciona o perdão dos nossos pecados e remove inteiramente de nós a culpa do pecado, pois eles são apagados de tal forma tão perfeita que é como se estivéssemos pago a dívida contraída, e nunca mais nos serão lançados em rosto, pois disse o Senhor: dos teus pecados jamais me lembrarei. Que Deus te abençoe ricamente.